Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Como vocês podem ver aqui no nosso cenário, nós temos o símbolo, o logo das nossas faculdades trilógicas. O de cima, Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, é a nossa faculdade presencial que está sediada em Cambuquira, Minas Gerais, um pequeno paraíso na Terra. Foi escolhido a dedo, né, para fazer uma faculdade que estuda as coisas assim tão bonitas, né, tão importantes para a humanidade como a gestão do meio ambiente, gestão ambiental e artes visuais. Então, justamente naquela região, o DNA da região é natureza, são as melhores águas minerais do mundo. Lá temos reservas da Mata Atlântica, então temos ali um laboratório vivo da faculdade, que é uma área bonita, perto do rio Lambari, que faz o limite, ali delimita a área. Então, temos ali todo um ambiente propício para o estudo de gestão ambiental, com a nossa nova tecnologia, nova física, com motores ecológicos, tudo verdinho, com magnetismo, bom para a saúde de todo mundo. E temos também o DNA da região, Minas Gerais, está cheio de artistas lá. Parece que todo mineiro tem uma veia artística. E embaixo nós temos aí a Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos, que tem a sua sede principal em São Paulo. E no momento nós temos os cursos de Teologia Terapêutica e Pedagogia. E claro, pedagogia, né, com o viés da trilogia analítica. E essa faculdade, essas faculdades oferecem cursos de pós-graduação, além dos de graduação. Vários cursos de pós-graduação e cursos também de extensão. Dr. Kepp, nós estamos expandindo, né, a ciência trilógica, desinvertendo os campos do saber. Então, essa é a principal finalidade da nossa faculdade, é desinverter os conhecimentos invertidos que estão dificultando a evolução. Eu quero aproveitar hoje, nós temos aqui uma americana que fugiu dos Estados Unidos, diz que o Biden quer fazer guerra, ela acha melhor ficar por aqui. Graças a Deus. E a gente gostaria de que elas vissem os senhores, essa americana, sabe quantos anos ela nos acompanha? Acho que 40 ou 30 anos. É 40 mesmo. Comecei em Isso 82. mostra que povo fiel é esse, né? Ela é fiel no bem. Isso. E o americano nem sempre é fiel no bem. Então, mostra ela que ela vai dar umas palavras de consolo. Que eu fiz parte dessas aulas maravilhosas de teologia, do lei, antes desta filmagem agora, né, da faculdade. É uma coisa incrível que está nascendo aqui. Eu acho que todos estão sabendo da gratuidade que o senhor fez com Fatri. Agora que dá muita esperança, porque os tempos de hoje são muito deprimentes, sad, tristes. Então, aqui é uma fonte de inspiração, de hércia para o mundo. Então, estou muito contente de estar aqui, Dr. Kepp, mais uma vez. Eu gostaria de trazer um assunto que é muito importante. É a questão da física, né? Lá em Londres,
Nós estudamos, eu e o César Sós, ele é daquela família do Tesla. Então, quer dizer, da raça, né, do Tesla. Da tribo. Então, nós vimos lá e eu comecei a estudar a composição da energética, né? Desde criança eu tinha enorme curiosidade de onde que vem a energia que o imã produz, né? Então, todo mundo pensa, acho que até hoje, os engenheiros, os físicos acham que a energia vem do imã, né? Que o imã produz, e não é nada disso. O imã é apenas um transmissor. Então, como a gente mesmo, né? E as plantas, animais, a natureza traz essa energia de fora, que vem do Sol, que vem praticamente do espaço. Então, eu quero mostrar para os senhores o motor que nós temos. Veja aí, é um motor que traz mais a energia magnética. E esse motor, né, que está sendo assim muito difundido aqui no Brasil e no mundo, olha, o pessoal está entendendo de fato o que é o nosso trabalho trilógico, né? O nosso trabalho é para sair da ideia de que a energia na física, né? Que a energia viria da matéria. Então, essa ideia é que está levando o mundo ao descalabro, né? Ao desastre. Então, está praticamente tirando a energia das plantas, dos animais. Então, e geralmente, né, o que acontece é que a energia é que faz, vamos dizer, o imã, até o imã que nos faz. A gente é uma montanha de energia, mas não é de nós que sai essa energia, é do espaço, né? É do espaço do sistema solar, é o sistema todo que Deus criou, né? Através da energia que é o elemento básico que faz, por exemplo, a questão da bomba atômica, né? Então, deram o nome de átomo a uma coisa que não existe. Quem que falou de átomo, né? Será que é só aquele francês grego, né? Dr. Kepp, a teoria atômica nasceu na Grécia por volta de 400 anos antes de Cristo, com o Demócrito, que era discípulo de Leucipo. Esses dois, mas é a teoria atômica de Demócrito, é conhecida. E a gente sabe agora que o átomo não existe. Se os engenheiros, os físicos virem no microscópio onde está o átomo, não encontra. Não encontra. Nunca ninguém viu um átomo. Então, e como é que vai acreditar numa coisa que não existe? Como é que o César chama isso? Não é uma física assim abstrata fora do mundo? É uma física imaginária. Por exemplo, a própria física quântica, que é a vedete da física atual, ela é uma física fundamentada em cima de equações matemáticas que não tem significado físico. Isso as pessoas precisam entender isso, que essa tecnologia que está vindo hoje em dia é uma tecnologia que vem de uma imaginação humana sendo colocada na prática. Então, por exemplo, eles chamam a energia atômica de energia limpa. Agora, onde é que está a limpeza dessa energia? Vai lá se quebrar uma usina dessa, destrói tudo. Por exemplo, Chernobyl, eles dizem que vai demorar 700 mil anos para a natureza reequilibrar a radioatividade do local. Então, isso não é energia limpa? Então, nós somos semicadáveres.
De fato, Dr. Kepp. Por que tem tanto pesqueiro vindo de lá da China pescar aqui em volta do nosso continente? Porque as águas lá em cima estão todas radioativas por causa de Fukushima, que continua jogando água radioativa no mar. Então, realmente, não é nada de energia limpa isso, né? Então, é um erro fundamental esse, achando que a base de tudo é o átomo. Então, eu escrevi esse livro, Magnetônica. Esse livro é para tirar a ideia do átomo, a ideia da física, para dar o nome. A física é o nome errado. A física devia ser chamada do quê, né, César? Então, Dr. Kepp, o erro que veio de lá da Grécia até hoje, que nunca foi corrigido, foi essa ideia de que a matéria é a base de construção de tudo que se conhece. E nessa nova física que o senhor criou aí, o senhor coloca a energia como a base de tudo que se conhece. Então, o nome da física está errado, está invertido. O nome deveria ser energética, porque é a ciência da energia, não ciência da matéria, do que é físico, né? Então, os senhores notam que essa influência da física atingiu a medicina, né? Então, nós temos aqui uma doutora, ela ainda tem coragem de vir aqui trabalhar conosco, apesar de ser formada assim, na medicina antiquada, né? Que já não funciona mais. Então, doutora Julieta? Isso, Julieta. É a querida do Romeu. É isso. Então, você não acha, doutora, que a medicina tem um erro fundamental? Sim, esse erro justamente, né, de ver tudo na matéria, achar que a doença acontece por um problema da fisiologia, né? Então, se tem um infarto, o problema é a artéria. Se tem uma trombose, o problema é a coagulação do sangue. Se tem uma dor nos músculos, foi porque fez muito exercício. Sempre colocando o problema no material e não no energético. A causa primeira nas emoções erradas, nos pensamentos ruins e nas ações muito más, né, que o ser humano faz. Então, não só a medicina, como a odontologia, né? O pessoal fala, não, como a cárie do dente, né? É uma coisa do próprio osso. Não é, gente? É, vamos dizer, uma perda da imunização que a pessoa tem, então os ossos da pessoa ficam fracos. Então, a gente fala, bom, a pessoa pode morrer aos 60, 70 anos. O ser humano não é para morrer. O ser humano foi criado eterno para... Quer dizer, o Criador fez o ser humano criar, assim, existir para sempre. Então, e com essa questão da inversão, né, de tirar tudo da matéria, como acontece, né? Por exemplo, se tira, por exemplo, o motor tradicional, tira da gasolina, né, energia, então o petróleo só fornece 7% mais ou menos da energia que foi formado. Então, o processo do petróleo está assim, enchendo a atmosfera de poluição, né? Então, não só isso, mas uma usina atômica. O que é uma usina atômica? É uma fábrica de veneno, uma fábrica para matar o ser humano, porque onde tem usina atômica, tem aí radiação. Então, Dr. Kepp, se eu posso complementar, é que o grande problema que acontece hoje na nossa ciência é que, por ela ser materialista, ela simplesmente acredita naquilo que os instrumentos podem medir. O que o instrumento não capta,
não é levado em consideração. E nós notamos que, pelo estudo da energética, que uma série de ondas que existem por aí, elas são transportadas por ondas sutis. Então, por exemplo, essas ondas de celular hoje, elas podem parecer inofensivas diante dos instrumentos, quando a gente mede com instrumento, mas essas ondas afetam a saúde humana, afetam a saúde da natureza, porque carregam ondas que os instrumentos não pegam. E isso é muito mais grave quando se fala de radioatividade, que apesar do contador Geiger ou aqueles instrumentos apropriados que não detectam radioatividade fora da usina, na verdade eles são incapazes de medir os efeitos daninhos que o desequilíbrio atômico está causando. E essas ondas estão se espalhando por toda a humanidade. Por isso que, muito provavelmente, né, Dr. Kepp, nós temos notado agora esses deslizes de terra, chuvas, desequilíbrio nas chuvas, no ambiente, falhas geológicas, terremotos, vulcões, que é porque a natureza está sendo bombardeada constantemente com esse tipo de energia que os instrumentos não pegam, mas que é nocivo. Eu gostaria de lembrar que eles não sabem quanto tempo uma planta atômica fica de fato emanando essa... Eles dizem, vai durar tantos anos, mas eles não sabem. Sabe por quê? A Madame Curie, que começou a lidar com essa questão, né, da radioatividade, ninguém via, ninguém percebia o que estava acontecendo com ela, ela morreu, e continuaram visitando o local, o laboratório dela e os objetos dela, e esses objetos e laboratório continuaram emitindo radioatividade e continuam até hoje, a ponto de que a casa dela e os objetos que ela usou, até a agenda que ela tomava nota, estão todos blindados durante, dizem, 30, 300, sei lá quantos anos, mas eles não sabem quantos anos isso ainda vai ficar ativo, vivo ali, aquele envenenamento. Imaginem quantas plantas atômicas estão nessa situação na Terra. Meu Deus, e dizer que isso é energia limpa? Como assim? Vou pôr aí um quadro, né, um gráfico, para mostrar um erro fatídico do Albert Einstein. Veja a fórmula que ele fez para haver energia. A energia é igual a massa, né, na velocidade da luz ao quadrado. O que é isso, né? É tirar a energia da matéria, porque o erro devia ser ao contrário. Lá eu fiz um gráfico para corrigir o Albert Einstein, que a massa é formada pela ressonância energética segundo o tempo e o espaço. Você quer dar uma explicada aí, César? Sim, senhor, Dr. Kepp. É importante notar que nessa época que o Einstein fez essa equação E igual a MC2, que foi em 1905, não existia a física quântica, ainda ela estava nascendo. Então, o que prevalecia é a ideia do vácuo. Então, se tinha um vácuo, a matéria, não existe nada além da matéria. Então, toda energia possível de existir no universo teria que vir da matéria. Então, isso ficou sedimentado no pensamento do físico, que o físico acredita, e essa fórmula reforça bem, que toda energia que existe no universo vem da massa, da matéria. É isso que acontece. E isso não é verdade, porque na época do Einstein tinha o Nikola Tesla, que ele já tinha descoberto que o próprio vácuo em si, ele não é vazio, ele é repleto de energia, que ele chamou de energia escalar. Então, na visão do Tesla, a massa também era feita pela energia. Aí veio, né, Dr. Kepp, o senhor agora, ultimamente com a nova física, que o senhor eleva essa física do Tesla a um outro nível, mostrando que, inclusive, o mundo das formas que nós temos hoje, ele vem da energia. Então, a energia essencial, essa energia que o Tesla descobriu, ela não só é responsável pela massa dos objetos, mas ela é responsável também pela forma dos objetos. Então, essa fórmula que o senhor fez, né,
energia, a massa é igual à ressonância de energia no tempo e no espaço, ela indica isso, que toda a matéria advém de uma energia que tem o poder de dar, inclusive, forma aos objetos no tempo e no espaço. Até mesmo na nomenclatura, na língua, né, é errada essa fórmula, porque o que acontece é que a causa é só a metafísica, né? Aliás, eu escrevi um livro, A Física da Metafísica, que eu escrevi para mostrar que o que faltou para, viu, César, para os estudantes de física, engenharia, para os estudantes de medicina, o que faltou foi metafísica. Então, até eu escrevi um livro atual dizendo que a parousia, este aqui, que a parousia virá exatamente pelo uso, né, do elemento da metafísica na base. Então, põe novamente aí o quadro com Alberto Einstein. Veja lá, ele devia ter posto M, né, massa, lá no lugar do E. Massa é igual a energia, né? Ressonância. Bom, velocidade não, a vibração. Vibração interna. Vibração daria certo. Igual a vibração, segundo tempo e espaço. Então, eu pus ali, ao contrário, né? Que a massa é formada pela ressonância energética, né? Assim, no tempo e no espaço. Então, imagina o que vai fazer agora com essa fórmula que na física, nas universidades em geral ensinam como se fosse real e não é real. Então, agora, é mais fácil, né, ensinar o certo de cara. Por exemplo, se o indivíduo vai estudar qualquer questão, né, de física, de medicina, de filosofia mesmo. Se ele começa com o estudo certo, né, colocando a energética como a base de tudo, agora tem o seguinte, viu? E a gente tem orgulho de dizer que nós estamos dizendo, mostrando que sem o conhecimento da teologia de Deus, não existe ciência, assim não existe o estudo científico moderno correto, que está invertido, né? Colocando a matéria como base, é totalmente errada. Então, como o César falou, devia a física ser chamado de energética. E a energética sendo a base, por exemplo, quando vai ver o microscópio, quando vai ver, vamos dizer, o centro, o microscópio, né, mostra movimentos ali, mostra aí uma questão do microscópio, dos glóbulos, para ver que esses movimentos, olha lá, esse embaralhamento aí, vem da emoção da pessoa. Mesmo no centro vamos dizer, dos glóbulos vermelhos, até dos brancos, existe, não insetos, germes. O que existe são ondas do espaço. Nota que tem uns pontos assim ao redor, né, dos glóbulos. Esses pontos são chamados de microsimas. E esses pontos é que vêm da energética escalar, fabricando e aperfeiçoando o corpo humano.
Então nós estamos, não apenas nós somos criados, mas nós estamos dia e noite recebendo a energia escalar, que é a energia criada direto por Deus. Então, a espiritualidade é a base de todo estudo científico. Sem estudar essa questão de espiritualidade, o cientista pouco sabe de ciência. Então, o mundo está entrando numa era muito bonita agora, da ciência ligada à espiritualidade, né? Então, já voltamos, né? O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Saiba como um motor monofásico de baixa potência pode superar a eficiência dos melhores motores trifásicos industriais. Saiba como o Cap Motor é a solução mais eficiente para motores pequenos de baixa potência. Saiba como a tecnologia do Cap Motor usa as descobertas de Nikola Tesla da energia livre e é baseada no princípio da ressonância eletromagnetomecânica. Venha conhecer o que há de mais inovador nos campos dos motores elétricos, com esta tecnologia premiada internacionalmente e patenteada em vários países. Conheça o Cap Motor, um motor de energia magnética ressonante que dispensa inversores e que pode ser ligado diretamente em tensão contínua ou alternada. A melhor opção motriz para uso com energia solar. Desde 2019, estes motores e ventiladores são desenhados e produzidos na oficina artesanal Cap Motor, na cidade de Cambuquira, Minas Gerais, e são comercializados no Brasil e no mundo. Então, caros telespectadores, estamos dando continuidade à nossa programação sobre a ciência trilogia analítica. Estávamos aqui conversando com o Dr. Cap e os professores, a importância, né, que determinados livros da Proton, publicados pela Proton, e a importância e a atualidade dos livros. Às vezes, um livro, por exemplo, como o Libertação dos Povos, que foi publicado em 1986, que Cap escreveu nos Estados Unidos. Foi o primeiro estudo científico sobre a patologia do poder. Então, agora nós temos aqui, inclusive conosco, uma amiga e parceira americana que estava lá em Nova York nesse tempo, nesse ano, quando o Dr. Cap lançou esse livro. Só que lá nos Estados Unidos a capa do livro era outra, né, Susan? Sim, tinha uma era estátua outra. da liberdade. Inclusive tem uma outra edição, né, para os americanos. Isso. Esse livro, A Libertação dos Povos, quem lê esse livro, meu Deus, está pensando, nossa, mas esse livro o Dr. Cap escreveu há quase 40 anos atrás, parece que ele está falando do que está acontecendo agora. Então, são coisas que já se passavam, mas não estavam claras ainda, devidamente claras para o mundo. E, ultimamente, cada vez isso está ficando mais gritante aos olhos da população. A patologia do poder político e econômico-social, ou qualquer poder.
Então, quando o ser humano se afastou do poder de Deus, das leis divinas, ele caiu num poder doente, até mesmo se pode dizer um poder espiritual muito ruim, né? Do que se opõe a Deus, que a gente sabe o nome, e que Kepp descreve aqui. Então, nós temos um estudo da psicopatologia do poder, naquele Libertação dos Povos, e esse é um estudo da espiritopatologia, que existe no poder e na sociedade, viu, gente? A gente não pode, por exemplo, separar um poderoso que faz guerras com o poder espiritual maligno. Tudo que se faz na Terra, guerras, corrupções, maldades, assassinatos, injustiças, tudo que é feito principalmente pelos poderosos do mundo todo, de todas as nações, é em ressonância ou em sintonia, vamos dizer, com certos poderes malignos espirituais. E isso é ciência, não é assim superstição. Isso é ciência, o estudo da transcendência. A Sousa lembra disso? A Sousa teve uma visão de Nossa Senhora, né? Aliás, Nossa Senhora judia, né? E a Sousa também, de maneira que... Você lembra, Sousa? Ah, claro, né? Que era uma comprovação, né? Que esse mundo espiritual existe, né? E nós até existimos fora do tempo e espaço. E que tem neste mundo, outro mundo é amor, né? Um puro amor, uma ternura incrível, né? Então, o trabalho do Dr. Kepp, da trilogia analítica, é para, assim, fazer essa junção da teologia, da filosofia, da ciência, para voltar por esse mundo divino dentro da ciência, dentro do mundo. É incrível. Porque muitos falam que virá um anticristo. Alguns falam que até do espaço vem do anticristo. E eu tenho um quadro, né, um gráfico, que mostra que geralmente a ciência se tornou anticristã, anticristo. Então eu vou pôr aí o gráfico para anotar veja lá, os anticristos que nós tivemos que negaram, né, colocar Deus na ciência. Veja lá, Sigmund Freud, Karl Marx, Adam Smith, Alberto Einstein, Charles Darwin, Pasteur, Descartes, Isaac Newton, Galileu Galilei e Augusto Conte. E eu coloquei todos eles porque a partir da Idade Média, né, fizeram uma enorme confusão, achando que a igreja, que a parte, vamos dizer, cristã, a parte espiritual, seria um empecilho para ver a verdadeira ciência. Então achavam que teologia não teria nada a ver com ciência. Então eu fiz praticamente em 74 essa ciência trilógica para tentar unir na ciência a teologia, a filosofia e a experimentação. E desde lá nós estamos fazendo trabalhos e até nos Estados Unidos tínhamos uma aceitação incrível, né, lá com o povo americano, mas havia um poder ruim lá que nos atacou e a gente saiu de lá. Eu escrevi esse livro, né,
a decadência do povo e dos Estados Unidos. Então, eles pensavam que eu estava querendo atacar Estados Unidos, mas é o processo de trilogia que nós usamos, né? De psicanálise, de mostrar o defeito na pessoa e, através dessa visão, ele corrigindo o defeito, ele volta à sanidade. Porque o ser humano não é só assim um doente mental, um grave doente. O ser humano, seja ele qual for, até mesmo os bandidos, pessoas assim, delinquentes graves, tem uma parte na base que é sã. Se a pessoa não tiver essa sanidade, não teria também existência. Então, essa sanidade na base, na estrutura vamos dizer, da energética, é que o ser humano vive, sobrevive e consegue fazer obras incríveis, né? Então, eu gostaria de falar com o Dr. Rodrigo, e ele está estudando a questão do direito. Então, a gente sabe que o direito também eliminou Deus, assim, do direito. Imagina, o direito, as leis certas vieram lá do povo judaico, né? Dos profetas, de Moisés. Moisés trouxe as tábuas do direito na mão. Ele recebeu diretamente de Deus as tábuas das leis. Eram, parece, 12, né? Pecados assim graves. Era questão até hoje que o mundo todo reconhece. São 4 leis ligadas, vamos dizer, à parte física, à preguiça, à luxúria, à gula e o dinheiro. São 4 ligados na parte física e 3 na parte psicológica, psíquica, que é a soberba, que é também a ira e a inveja, de maneira que esses elementos é que trazem a doença. Então, nós estamos geralmente mostrando que se o ser humano não corrigir esses elementos que são chamados de pecados, né? Pelo menos diminuindo bem, né? Então, o ser humano não tem uma mente normal. Então, gostaria que o Rodrigo dissesse que esse que é praticamente o intuito de fazer uma faculdade de direito, para fazer o direito, não o direito torto, como muitos fizeram. O que o Rodrigo acha? Durante todo esse período judaico-cristão, as primeiras leis, as leis naturais, as leis divinas, era inconcebível imaginar a justiça sem estar ligada a Deus. O grande problema, o grande erro dos pensadores modernos, como Augusto Comte, foi achar que o ser humano, então, iria decidir o que é certo e o que é errado. As leis advindas da cabeça, do pensamento humano, e não mais ligadas à vontade divina. Então, isso foi um grande erro da humanidade como um todo e no direito, de querer isolar a razão, né, isolar o direito longe de Deus, né, como se fosse possível fazer justiça sem Deus. Quer saber o que é o direito correto? Veja o livro Eclesiastes, é a Bíblia, né, antiga, que o Moisés, né, e os outros profetas fizeram,
E esse foi a Bíblia de Salomão, que ele recebeu, né, a inspiração de Deus e, vamos dizer, ele é tido como o ser humano mais inteligente, né, mais sábio de todos os tempos. Se vocês querem saber o que é um direito correto, leiam no Antigo Testamento, que é feito por Moisés, pelos profetas e por Salomão. Leiam Eclesiastes. Se o, vamos dizer, juiz quiser saber o que é uma lei correta, pegue esse livro. Aliás, é uma Bíblia antiga dos judeus, né? Pegue e leiam os Eclesiastes escritos por Salomão, que está tudo lá. Então eu queria novamente voltar, né? Veja lá o que acontece, né? Todos esses nomes que nós lemos, Freud, Marx, Nietzsche, Einstein, Darwin, Pasteur, Descartes, Newton, Galileu, Comte, todos eles, não colocando, vamos dizer, a teologia na ciência, é uma ciência falsa. Então não existe a verdadeira ciência sem Deus, é claro. Então na Idade Média, na Idade Antiga, eles uniam, né, a parte filosófica com a parte teológica. No século, acho que século II ou IV, então aquele Agostinho, um famoso pensador, ele era de uma religião oriental. Ele percebeu que a Bíblia era muito semelhante à filosofia de Platão. Então ele introduziu Platão nos conhecimentos religiosos. Aí houve um crescimento enorme. Por quê, né? Porque uniam filosofia com teologia. E agora, por que a ciência teve um estancamento, né? Está parado, tudo parado. Porque a ciência eliminou essa parte espiritual, né? Essa parte, vamos dizer, divina dos seus estudos. E se o mundo quiser florir novamente, quiser assim melhorar, tem que botar, né, a consideração divina. Eu vou mostrar aí o motor que nós fizemos, que emite a energia magnética. Essa energia vem diretamente do espaço. É uma energia assim tirada da energia escalar. Em vez, né, do motor antigo, ventilador nesse caso, emitir só vento, por exemplo, qualquer ventilador assim, antigo, só emite vento, e vento quente, né? Não é um vento agradável. E esse emite o vento natural, o vento que vem da energia escalar, que é criada diretamente por Deus. Então é um vento que ele emitindo é muito bom para a questão da saúde. Muitas doenças, males, sintomas melhoram através do ventilador. Então, o que mais que esse ventilador produz nos campos, né? Faz florescimento maior das plantas, dos alimentos que a gente vai comer, evitando que a gente coma veneno, né? Que eles jogam venenos para matar o inseto. E essa energética do ventilador afasta os insetos daninhos
que atacam as plantações e também os animais, né? E geralmente enchem de hormônios, né? O gado, que depois o ser humano come uma carne assim, cheia de veneno, uma carne sem ser apropriada para o organismo. Então, esse nosso ventilador emite, então, o magnetismo, que é a energia praticamente divina. Bom, emite, vamos dizer, a saúde, o bem-estar, emite o que o ser humano precisa para ter bem-estar e viver, né, muito mais tempo e não morrer aos 60, 70 anos. O ser humano pode viver 150, muito mais, se tiver uma energia adequada. Então, Quer falar, sim, César? Dr. Kepp. Então, é muito interessante isso que o senhor está dizendo, porque nós temos sempre uma ideia muito materialista da realidade. Então, quando a gente pensa mesmo na medicina, que a gente precisa tomar remédio para se curar de doenças, é uma maneira materialista de ver a cura. Nesse caso, por exemplo, o senhor estava citando o ventilador, que ele usa o magnetismo. Esse magnetismo desse ventilador, ele é um magnetismo que restaura tudo que entra em contato com ele, seja os organismos vivos, a natureza biológica, assim, plantas, animais, até mesmo o ser humano, ele é restaurado. Por quê? Porque toda a natureza é feita dessa energia magnética. Então, quando esse ventilador está trabalhando, ele está espalhando uma onda natural que está naturalmente restaurando o equilíbrio da natureza. Então, se a pessoa está doente perto desse ventilador, vai estar recebendo essas ondas restauradoras da saúde. E assim a natureza em geral. Por exemplo, quando a gente pega uma planta que está cheia de pragas, então a gente pensa em colocar agrotóxico na planta, né, nas plantações. Quando eu coloco o agrotóxico, eu reforço a doença, o desequilíbrio da natureza. Não é verdade? Mas ao passo que, se tratar as plantas com o magnetismo natural, então as pragas naturalmente desaparecem e eu tenho uma planta natural, saudável. Então isso é que é o equilíbrio que essa energia magnética proporciona, né? O próprio Reich não fazia esses estudos? Sim, senhora, doutora Cláudia. O Reich, ele lidava com essa energia que ele dava o nome de orgone, mas que na verdade é essa energia magnética. Ele chegou inclusive a mostrar que essa energia magnética, ela anula os efeitos da radioatividade. Então, olha só que importante que é a gente passar a utilizar esse tipo de tecnologia. Acaba com essa irradiação, né, atômica, Isso, que mata a humanidade pouco a pouco, né? Exatamente. Por exemplo, esses danos que foram causados no Japão com essa usina de Fukushima, eles estavam jogando no mar milhares e milhares de litros de água radioativa. Então isso vai para a natureza e acaba afetando peixes, corais, matando, poluindo a natureza, né? E ao passo que esse tipo de energia tem condições de restaurar o equilíbrio. Sim, anular, né? Veja aí o animal, né? Como gosta. Exatamente. Dá para focalizar como o animal fica contente. O gato, né? Fica rodeando aí o nosso trabalho. Até é a saúde, né? Não só para nós, para os animais também. É um meio de salvar a humanidade até, porque o ser humano, usando veneno, usando agrotóxico, está matando a si mesmo. E está criando mais pragas, né, Dr. Kepp? Quanto mais agrotóxico eu ponho para eliminar praga, eu estou propiciando um ambiente para mais pragas ainda. Vai vindo cada vez mais insetos e pragas que não deveriam existir. E na medicina, né? Eu fiz um programa no Fantástico, né? Mostrando que o medicamento cura uma ou outra coisa,
mas pode prejudicar muito, né? Se a pessoa é muito ligada aos medicamentos. Quer falar, Inger? Nós fizemos testes no campo escuro de microscópio. Antes e depois fica perto um tempão do motor magnético e dá uma melhora considerável do sangue, da entrada da energia essencial divina. Eu quero pôr aí um gráfico de um exame de sangue mais assim normal, que são os glóbulos assim, bem ordenados, veja lá. Não são tão embaralhados que são. É claro, né, que tem um ou outro defeito, mas é bom que a medicina veja a importância da questão psicológica. Então, a verdadeira medicina se chama psicossomática, né? Somática é corpo e psíquica é a alma, né? É praticamente a vida psíquica. A verdadeira medicina não cuida só da matéria, então não é só do corpo. A verdadeira também chega assim na vida psicológica, que fica doente, como as doenças mentais, né? Os hospícios são cheios de pessoas que procuram tratamento por isso. Bom, já estamos então, Dr. Kepp, no final do nosso tempo e convidamos os nossos telespectadores para o próximo. A gente não pode esquecer do William Reich, né? Que era um judeu que já trabalhava. Ele chamava de orgônio, né? Essa energética assim, sã, e ele foi atacado injustamente e morreu até na prisão. Mas vamos dizer que agora é possível, né, através dessa energética escalar, ter uma saúde que nunca a humanidade teve anteriormente, inclusive resolver os piores, assim, vamos dizer, sintomas e doenças. Até a próxima. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros.
nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas KEP e Pacheco.